Você já teve a sensação de que certos reencontros carregam um peso que vai além das palavras? Era para ser apenas mais um evento familiar, daqueles reservados, onde sorrisos são contidos, lembranças são escondidas nos olhares e os fantasmas do passado tentam se disfarçar entre brindes e abraços formais. Mas naquela tarde, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que ninguém esperava. Algo que mudaria tudo. O evento havia sido organizado por Neymar. Um encontro discreto, pensado para reunir pessoas próximas, longe do barulho da mídia. Mas mesmo no silêncio, o destino sabe fazer barulho. E o som que ecoou naquele salão não foi feito de vozes, foi feito de gesto. Entre os convidados, uma presença chamou a atenção. Bruna Marquezine. Ela chegou com discrição, mas não passou despercebida. Caminhava com elegância serena, como quem já conhecia aquele ambiente, e conhecia. Por anos, ela viveu naquele cenário, entre amores intensos, rupturas dolorosas e reconciliações silenciosas. Os olhares seguiram Bruna como quem lê um capítulo esquecido de um livro conhecido. Alguns sorriam por educação, outros por surpresa, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Rafaela Santos, irmã de Neymar, estava ali. E com ela, o peso de uma história entrelaçada com a de Bruna. Havia silêncios entre elas, distâncias construídas com o tempo, especulações, olhares atravessados, memórias compartilhadas, algumas boas, outras nem tanto. Mas naquele dia, Rafaela decidiu quebrar o padrão. Com passos discretos, ela se aproximou. Nas mãos, um presente, pequeno no tamanho, imenso no significado. Bruna olhou, surpresa. Abriu o embrulho com delicadeza. E o que encontrou ali foi muito mais que um objeto. Era um gesto, um pedido silencioso de reconciliação. Uma lembrança de que, acima de tudo, o afeto é maior do que as mágoas. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Foi como se, por um instante, todo o peso que carregava em silêncio encontrasse um espaço para escorrer pelos olhos. E Neymar, que assistia de longe, também sentiu. O olhar dele dizia tudo. Havia ali uma chance. Talvez não de reviver o passado, mas de curar o que ficou mal resolvido. Aquele momento não era só sobre um presente. Era sobre perdão, sobre coragem, sobre recomeço. Quantas vezes, na vida, guardamos palavras que deveriam ter sido ditas? Quantas oportunidades de reconectar se perdem por orgulho, medo ou simplesmente por acharmos que o tempo resolve tudo? Mas às vezes, o tempo precisa de um empurrão. E naquela tarde, Rafaela empurrou as barreiras. Bruna aceitou com o coração aberto. E o que nasceu ali, diante de tantos olhares, foi mais do que um gesto bonito. Foi um exemplo. Essa história é um lembrete poderoso. Às vezes, tudo o que alguém precisa para mudar o rumo de uma história é um pequeno ato de coragem. Um presente com alma. Uma aproximação sincera. E você? Já teve a chance de oferecer, ou receber, um recomeço? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Porque histórias como essa merecem ser contadas e multiplicadas. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para alguém que você sente falta, mas não sabe como se reaproximar. Às vezes, a paz começa num simples gesto. E você pode ser quem dá o primeiro passo. Por muito tempo, Rafaela e Bruna habitaram o mesmo círculo, mas em mundos paralelos. Nunca foram próximas. Os rumores, sempre mais altos do que os fatos, falavam em desconfortos, trocas frias, uma barreira invisível entre elas. E por anos, essa narrativa persistiu. Silenciosa, mas presente. Até aquela noite. Enquanto risos discretos e brindes ecoavam pelo salão, Bruna conversava com amigos próximos, sem esperar que o passado fosse bater à sua porta, ou melhor, ao seu coração. Mas o inesperado não avisa quando vai chegar. Rafaela se aproximou em silêncio. Nas mãos, um pequeno embrulho. Nada de luxo exagerado. O presente era simples e, por isso mesmo, poderoso. Dentro da caixinha, forrada com delicadeza, havia um colar. Não qualquer colar. Um modelo sutil,
mas muito parecido com o que Bruna costumava usar nos tempos em que o mundo inteiro sonhava com o Brumar. A peça carregava mais do que nostalgia. Ela vinha acompanhada de uma mensagem gravada em letras pequenas, mas com um significado gigante. Nada é por acaso. Bruna ficou imóvel. O tempo pareceu desacelerar. Os sons ao redor se apagaram. Só existia ela, o colar, e tudo que aquilo representava. Seus olhos marejaram. Rafaela, sem precisar dizer nada, sorriu com sinceridade e estendeu os braços. O abraço que veio a seguir foi o verdadeiro presente. Um gesto que dizia: eu entendi, e eu escolho deixar o passado para trás. Quem assistia à cena entendeu que algo ali havia mudado. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Neymar, do outro lado do salão, observava tudo em silêncio. No rosto, um sorriso discreto. Ele sabia que Bruna jamais estaria ali se não fosse por alguém que a conhecesse por dentro. Curiosamente, essa pessoa tinha sido Rafaela. Foi ela quem havia feito o convite. Direto, sincero, sem rodeios. Você tem que estar lá. Bruna hesitou. O passado ainda pulsava. Não era fácil voltar a lugares onde o coração já tinha se partido. Mas havia algo na voz de Rafaela, um tom de verdade, talvez até de saudade. E Bruna decidiu ir. E ali, no meio daquela noite inesperada, percebeu que tinha tomado a decisão certa. Neymar se aproximou com leveza, segurando um copo de suco como quem queria apenas observar de perto. O olhar dele para Bruna era carregado de histórias. E o dela, cheio de emoções que tentavam não transbordar. Ele notou o colar e comentou, com aquele tom que mistura lembrança e cuidado: ficou lindo em você. Bruna sorriu. Um sorriso contido, tímido, mas real. Ela sabia. Eles sabiam. E então, como um sopro de luz no meio daquela dança emocional, Davi e Luca correu até eles. Tia Bru! Gritou, abraçando suas pernas com carinho. Era como se, naquele abraço de criança, tudo o que ainda estivesse quebrado fosse, por um instante, colado novamente. Como se a inocência dele dissesse: a vida pode ser leve outra vez. Essa história é mais do que um reencontro. É sobre a coragem de reescrever capítulos que pareciam encerrados. É sobre a escolha consciente de trocar o silêncio pelo gesto, a mágoa pelo afeto, o julgamento pelo entendimento. Quantas vezes, por orgulho ou medo, deixamos de dar passos que poderiam curar feridas antigas? Quantas relações poderiam renascer se tivéssemos coragem de nos aproximar com o coração limpo? Rafaela deu o primeiro passo. Bruna acolheu. Neymar entendeu. E no meio disso tudo, Davi foi o elo. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, comente aqui embaixo se você já teve um reencontro que mudou tudo, e se inscreva no canal. Porque às vezes, o que parece improvável é exatamente o que precisa acontecer. E a vida sempre surpreende quando a gente escolhe recomeçar. Ela se abaixou com ternura, envolveu Davi num abraço apertado. Por alguns minutos, o mundo pareceu desacelerar. Ao lado dela, Neymar também se curvou, como se aquela simples proximidade pudesse reorganizar tudo que o tempo havia bagunçado. E ali, entre os três, formou-se algo raro, delicado e profundamente humano. Foi então que alguém, num gesto espontâneo, pegou o celular e clicou uma foto. Um registro sem filtro, sem pose, sem roteiro. A imagem congelou um instante que muitos julgavam impossível de acontecer novamente. Neymar, Bruna e Davi, juntos, como se os anos não tivessem passado. Naquela imagem, os sorrisos eram sinceros. Mas por dentro, cada um carregava camadas de histórias, feridas, lembranças e afetos que nunca desapareceram de verdade. Rafaela, à distância, observava tudo com os olhos marejados. Ela sabia que aquele presente não era apenas um gesto bonito, era uma chave. Mas nunca imaginou que abriria a porta de um reencontro tão profundo e simbólico. Enquanto Davi falava animadamente sobre futebol e videogame, Bruna acariciava seus cabelos, como quem tenta memorizar cada segundo. Neymar, ao lado, a observava. Havia algo em seu olhar que misturava orgulho,
saudade e um desejo silencioso de paz. Bruna, olhando para o menino, comentou suavemente. Ele tem seu jeito, mas o olhar é igual ao da Rafa. Neymar, com um meio sorriso, respondeu. É? E o coração também. Nesse instante, Rafaela se aproximou. Timidamente, mas com firmeza. O coração batia forte, mas suas palavras foram tranquilas como brisa. Vocês dois sempre foram importantes para mim. E ver isso aqui é como respirar fundo depois de muito tempo. Bruna apertou as mãos da amiga, emocionada. Obrigada, não só pelo presente, mas por acreditar que ainda existe algo bom aqui. Rafaela apenas assentiu com a cabeça. Não havia muito o que dizer. Os olhos d'água falavam por ela. E como só as crianças sabem fazer, Davi rompeu o momento com uma pergunta inocente. Vocês eram namorados, né? Mas por que se separaram? O silêncio que veio foi profundo, mas leve. Não havia constrangimento, apenas maturidade. Neymar respondeu. Às vezes, filho, as pessoas se gostam, mas não é o momento certo. Bruna completou. E o importante é sempre ter respeito e carinho. A resposta não era só para Davi. Era para todos ali. Era uma lição. Era cura. Enquanto a festa continuava em volta, aquele pequeno grupo parecia habitar uma realidade paralela. Era como se um portal tivesse se aberto. Por alguns minutos, tudo ali fosse sobre verdade, conexão e reencontro. Davi, em sua espontaneidade, puxou Bruna para dançar. Neymar riu e foi junto. Ali, no meio da pista, risos se soltaram, passos desajeitados embalaram abraços espontâneos. E o que era só uma festa, virou algo maior. Um marco. Uma nova chance. Convidados começaram a notar. Celulares foram erguidos com discrição. Mas ninguém interrompeu. Aquilo não era um espetáculo. Era a vida acontecendo. Era o amor. Mesmo que em sua forma mais discreta, encontrando caminhos onde antes só havia silêncio. Bruna, entre uma risada e outra, segurou a mão de Rafaela e disse: Você foi a peça que faltava. E Rafaela, com os olhos cheios, respondeu: Vocês dois nunca saíram da minha torcida. E assim, entre música, emoção e reconexão, o improvável aconteceu. E mostrou ao mundo que, quando existe verdade, o tempo pode até passar, mas a conexão real nunca se apaga. Essa história é sobre muito mais do que ex-namorados, família e reencontros. É sobre coragem. Sobre dar um passo para curar, mesmo sem garantias. É sobre o poder de um gesto, o valor de um abraço, a beleza de recomeçar, mesmo onde a maioria já havia desistido. E você? Já viveu um reencontro que te transformou? Já foi surpreendido por um gesto que mudou tudo? Comenta aqui embaixo. Sua história pode inspirar alguém também. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Porque a vida é feita disso. Instantes simples que viram eternos. E às vezes, basta uma atitude para o coração entender que ainda dá tempo de reconstruir. A noite avançava suavemente, mas o que crescia ali não era o cansaço, era a paz. A tensão que antes pairava no ar havia se dissolvido como neblina ao sol. Neymar, Bruna, Davi e Rafaela estavam reunidos num canto reservado da festa, onde as luzes eram mais suaves e as memórias pareciam mais vivas do que nunca. As risadas vinham soltas, leves, como se o tempo tivesse dado um breve descanso às mágoas. Lembra quando a gente viajava escondido? Soltou Rafaela, rindo. Bruna gargalhou com o brilho de quem revisitava um tempo doce. E você sempre dava um jeito de acobertar a gente. Neymar cruzou os braços, fingindo indignação. Então era você a espiã interna. Rafa piscou e declarou com orgulho. Sempre fui time Brumar. Mas por trás do riso, os olhares trocados entre Bruna e Neymar carregavam saudade e cumplicidade. Era um diálogo silencioso entre dois corações que haviam se amado intensamente, se machucado, se perdido, mas nunca se esqueceram. Davi, sempre observador, não deixou passar. Vocês ainda se gostam, né? O silêncio caiu, não de desconforto, mas de emoção. Neymar se abaixou e disse com firmeza serena:
A gente sempre vai ter carinho um pelo outro. Isso nunca muda. Bruna apenas assentiu, mas seus olhos diziam mais do que 1000 palavras. Rafaela, percebendo a delicadeza do momento, se afastou discretamente, deixando os dois sozinhos. Neymar se aproximou um pouco mais, agora com um tom mais baixo, mais verdadeiro. Obrigado por vir. Bruna respondeu com sinceridade. Foi por ela, mas também foi por você. Ele a encarou como quem buscava, no fundo dos olhos, respostas que o tempo ainda devia. Eu errei muito com você, e nunca pedi desculpas de verdade. Bruna respirou fundo, como quem segura a emoção e liberta o passado. O que passou, passou. Neymar, eu também errei. A gente se amava, mas também se machucava. Ele abaixou os olhos. Você ainda brilha do mesmo jeito. Ela sorriu. E você ainda joga charme como antes. A conversa foi interrompida por Davi, trazendo 2 copos de suco. Pai, selada agora. Brindem. Eles riram. E ali, num gesto simbólico, ergueram os copos em um brinde silencioso à maturidade, ao recomeço, ao que a vida ainda poderia oferecer. Rafaela voltou com o celular na mão. Posso tirar uma foto de vocês 3. A imagem capturada foi pura, natural, sem ensaio. Neymar, Bruna e Davi, sorrindo como se o tempo tivesse, por fim, feito as pazes com eles. Mais tarde, a foto se espalharia pelas redes. Milhões de curtidas, especulações, manchetes, mas naquele instante, não era sobre fama. Era sobre reencontros, sobre curas, sobre verdades guardadas por anos. Rafaela então se aproximou de Bruna, com algo mais. Sabe o que mais tem naquele presente? O quê? Perguntou Bruna. Uma carta da minha mãe. Ela pediu para você abrir só quando estiver sozinha. Bruna segurou o envelope e sentiu o coração disparar. A caligrafia era delicada. O nome dela estava escrito com carinho. Bruna, em letras redondas, quase tremidas. Já era madrugada quando ela chegou em casa. As luzes baixas do apartamento criavam o cenário perfeito para o que estava por vir. Sentou-se no sofá, o envelope nas mãos. Respirou fundo e abriu. Querida Bruna, quis te escrever com calma, sem holofotes, sem ruído. Escrevo como mãe, como mulher. Eu vi você crescer. Vi o quanto você amou meu filho com verdade. E mesmo quando tudo parecia perdido, eu nunca deixei de admirar sua força. O presente da Rafa não é só um gesto. É um símbolo do amor que permanece, mesmo quando muda de forma. Quero te agradecer por cuidar do meu menino, mesmo quando ele não merecia. E se um dia, por escolha da vida ou dos caminhos de Deus, seus corações se reencontrarem, estarei aqui, sem julgamentos, com carinho. Nadine Gonçalves. Bruna fechou os olhos. As lágrimas escorriam sem pressa. Não era tristeza. Era alívio. Era paz. Porque às vezes, o que a gente precisa para seguir em frente é de uma verdade dita no tempo certo. É de um gesto inesperado. É de uma carta. Essa história não é sobre voltar no tempo. É sobre transformar o passado em aprendizado e seguir com o coração mais leve. É sobre respeitar o amor, mesmo quando ele muda de forma. Sobre maturidade, reconciliação e coragem para recomeçar. E você? Já recebeu ou ofereceu um gesto que curou mais do que palavras? Comenta aqui embaixo. Sua história pode tocar o coração de alguém também. Se esse vídeo te emocionou, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Porque quando o orgulho dá lugar ao afeto, a vida reencontra o caminho certo. Bruna segurava a carta como quem segura um pedaço da própria alma. As lágrimas escorriam em silêncio, como se lavassem memórias esquecidas, escondidas em cantos do coração que ela nem sabia que ainda doíam. Por um instante, o mundo parou. Ela pegou o celular, abriu a foto tirada por Rafaela, e lá estavam eles, Neymar, Bruna e Davi, sorrindo. Não como celebridades, não como ex-casal, mas como uma família que, de alguma forma, nunca deixou de existir, mesmo depois do fim. Bruna então sorriu. Um sorriso leve, libertador. Um sorriso de quem não espera mais voltar ao que era, mas finalmente entendeu o que ficou.
Talvez o amor não precise voltar para continuar existindo. Talvez ele só precise ser reconhecido. E ali, no silêncio da madrugada, Bruna entendeu o que a vida queria dizer o tempo todo. Alguns laços, mesmo quando desfeitos, continuam entrelaçados para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nem todo fim é uma perda. Às vezes, é só o começo de um novo significado. Comente aqui. Qual laço você carrega no peito, mesmo que ele já tenha se transformado? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque por aqui, cada história é um convite para curar, refletir e recomeçar.